Hebreus 11, 1-6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vêem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto que, antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. A fé, os antigos, eles ensinam-nos isso, que a fé é ter uma base para esperar. É o firme fundamento das coisas que se esperam. E a fé, os antigos nos ensinam também, que é ter uma prova do que se não vê. Prova das coisas que se não vê. Será que podemos acreditar num Deus invisível, mas esse Deus invisível ser apenas o fruto da nossa imaginação? Um Deus que criamos nós mesmos e não o Deus verdadeiro? É possível acreditar num Deus assim? Sim, é possível. E nesse caso, podemos achar que temos fé. Mas é uma fé apóstata. Não é a fé no Deus verdadeiro. Será que podemos esperar num futuro, mas esse futuro ser apenas o fruto da nossa imaginação? Um futuro que esperamos, que sonhamos, mas não ser o que o Deus verdadeiro tem para nós, que vai incluir sofrimento? Será que podemos esperar um futuro imaginado por nós? Sim, com certeza, mas nesse caso achamos que temos fé, mas é uma fé falsa. Não é fé no Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é o Deus Criador. O Deus verdadeiro é o Deus Salvador. E o Deus verdadeiro é o Deus glorioso. De acordo com o escritor da carta aos Hebreus nestes versos. O Deus verdadeiro é o Deus Criador, o Deus Salvador e o Deus glorioso. O Deus verdadeiro é o Deus Criador absoluto que existe por si só. É o único. Não há qualquer tipo de negociação com Ele. Ele é o dono de todas as coisas. Ele faz tudo o que quer para a glória dele mesmo. Foi Ele que nos trouxe à existência. Os termos do relacionamento com Ele são dele, não nossos. Ele é o Alfa e o Ômega. Por isso, a diferença de valor entre nós e Ele é incalculável. Ele tem um valor incalculavelmente superior ao nosso. Por exemplo, se juntássemos o sofrimento de todas as pessoas em todas as épocas e o comparássemos com o sofrimento de Jesus, não havia comparação. O sofrimento de Jesus é infinitamente maior do que o sofrimento de todas as pessoas juntas. O sofrimento de Jesus é incalculavelmente superior. Ele é indigno, maligno. Ele é muito mais indigno e maligno do que o nosso. Nós somos infinitamente menos valiosos do que Deus. Lemos isso em Isaías 40, 12-18. Quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo e lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para os holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. E ele considera-as menos que nada, e como uma coisa vã. A quem, pois, farei semelhante a Deus? Ou com que o comparareis? E todas estas respostas são: Deus é infinitamente mais valioso do que qualquer outra coisa criada. Assim, a fé verdadeira leva-nos a ver Deus assim, o Deus invisível e infinitamente superior a nós.
Por isso, o escritor aos Hebreus diz que pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E quando pela fé vemos Deus assim, entendemos que Ele nos fez seus filhos. A nossa alegria, a nossa felicidade é também infinitamente superior à felicidade que poderíamos ter em sermos nós os senhores da nossa vida, deuses da nossa vida, e nos exaltarmos a nós mesmos. É infinitamente superior em tentarmos ser felizes sem Ele, sem o Deus Criador de todas as coisas, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Fé no Deus verdadeiro é acreditar e viver totalmente dependente de Deus e com a consciência do nosso valor infinitamente inferior ao valor de Deus. Mas o Deus verdadeiro também é o Deus Salvador. Salvador porque o pecado entrou na humanidade. O Deus verdadeiro, o Deus que se ira, e com razão, poderia destruir tudo o que fez. Foi Ele que criou tudo e disse que tudo era bom, muito bom. Ele poderia destruir, mas em vez de destruir, acabar com tudo, o que Deus fez foi resgatar o homem da situação catastrófica e miserável em que ele ficou depois do seu pecado. Deus quis ser, em vez de condenador, salvador, pois a relação que ele quis sempre ter com as suas criaturas, com as criaturas que ele criou, é de uma total dependência dele, pois ele sabe que só assim as suas criaturas serão felizes. Assim, Deus, Ele mesmo, providenciou para nós uma tão grande salvação. O que Deus fez, faz e continuará a fazer é ser aquele que salva. Mas Ele salva aqueles que se chegam a Ele para serem salvos. Não aqueles que se chegam a Ele para o servir no sentido pagão do termo, isto é, para merecer a sua recompensa. Por isso, Deus é para ser admirado, adorado, obedecido, reverenciado, temido, submetido, servido, etc. Não porque Ele necessite disso, mas porque nós necessitamos. Ele é a água, nós temos a sede. Ele é o alimento, nós temos a fome. Ele tem os recursos, nós temos a falência total. Ele dá, nós recebemos. Abel, pela fé, ele agiu assim. Ele agiu desta forma diante do Deus invisível. Abel teve fé para oferecer um maior sacrifício do que Caim. Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim. Porquê? Porque exatamente colocou Deus na posição de dar e ele, Abel, na posição de receber. Por isso o escritor aos Hebreus diz que Abel alcançou testemunho de que era justo e Deus deu testemunho dos seus dons. Mas ele foi morto pelo seu irmão. Mas ainda depois de morto, a sua fé, essa fé que ele teve, ainda fala. Abel não colocou Deus na posição de necessitado e ele, Abel, a fonte. Abel não colocou Deus na posição de recompensar o que ele tinha feito de tão belo e tão maravilhoso, tão fiel, tão zeloso, tão bom. Abel não se colocou nessa posição. Ele ofereceu algo tão bom, tão maravilhoso, foi tão zeloso, de tal maneira que Deus o tinha que recompensar. Não, Abel não fez isso. Nada podemos dar a Deus que ele se possa agradar, pois Deus só se agrada do seu Filho, de Jesus, o Cordeiro que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Lemos em Apocalipse 13:8. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Este Cordeiro, que é Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20:28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. Deus dá. Jesus veio para dar. Nós somos os receptores, os beneficiários daquilo que Ele veio fazer. Bem como Deus também não habita em templos feitos por mãos de homens. Não necessita de ser servido. Diz o apóstolo Paulo em Atenas. Lemos isso em Atos 17:24-25. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Ninguém pode servir a Deus
se primeiro não for servido por Deus. Lemos isso em Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Deus é o Criador, Deus é Salvador, mas Ele é também o Deus glorioso. Enoque, ele não via mais nada, nem mais ninguém do que o Deus glorioso. A vida de Enoque era andar com Deus. E ao andar com Deus, ele estava a profetizar algo muito maior do que uma vida vivida para os prazeres passageiros. Enoque estava a profetizar que há um Deus glorioso. Um Deus que vai um dia voltar com glória, com a glória que tem, para reinar, para todos lhe darem glória, isto é, viverem para Ele, desfrutarem dele, se alegrarem nele, fazerem dele o que ele realmente é, glorioso. Pois comer, beber, fazer qualquer outra coisa, se não for para a glória de Deus, não faz sentido. Lemos isso na primeira carta aos Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que não é por fé, isto é, o que não é na relação com Deus, é pecado. Diz Paulo na carta aos Romanos 14:23. Mas aquele que tem dúvidas se come está condenado porque não come por fé. E tudo o que não é por fé é pecado. Enoque, pela fé, ele andava com Deus e foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Porquê? Porque antes da sua trasladação alcançou o testemunho que agradara a Deus. Deus criou-nos para a sua glória. Viver para a glória de Deus é ter prazer em Deus, porque o vemos como Ele é, glorioso, maravilhoso, valioso. Entendemos com a nossa mente quem Ele é e experimentamos com os nossos sentimentos a alegria, o gozo, o prazer, o amor de quem Ele é. E por isso expressamos através das nossas ações, com a nossa boca, com o nosso corpo, com o nosso entendimento, com as nossas forças, o quão glorioso Deus é. Fé é como Enoque, andar com o Deus glorioso. E Enoque andava com Deus e nós andamos com Deus, porque Deus brilhou nos nossos corações, para que o vejamos assim glorioso na face de Jesus Cristo. É o que lemos na segunda carta aos Coríntios 4:6. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Fé é como Enoque profetizar que Jesus vai voltar um dia com os seus santos para estabelecer um reino, um domínio em que a glória de Deus vai ser tudo em todos. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário crer que Deus existe, crer que Ele existe, que Ele é o Criador de todas as coisas, que nos criou para a sua própria glória e que nos podemos aproximar dele, porque Ele é um Deus salvador. Ele nos salvou em Cristo, nos comprou com o sangue de Jesus para nos livrar da sua própria ira. E Ele é galardoador dos que o buscam. Ele é glorioso. Ele é Deus Espírito Santo, galardoador, glorioso, que nos conduz pelas veredas da justiça por amor do seu nome, para nos trazer de volta ao propósito para o qual nos criou, para sermos dele, para a sua glória e assim para a nossa satisfação eterna nele, no Deus glorioso.